E a nossa palestra, agora de manhã, ela possui o tema Reflexos das proposições legislativas atuais sobre eficiência da investigação, novo Código do Processo Penal e demais assuntos relacionados. E nós gostaríamos de convidar para proferir essa palestra o presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, o doutor César Brito. Dr. César Brito, formado em Direito pela UFS, é advogado de várias entidades, sindicais, movimentos populares e organizações não governamentais, com atuação em Alagoas, Sergipe e Brasília. Ele é conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, presidente da Comissão Nacional de Relações Internacionais da OAB e vice-presidente nacional do Conselho de Colégios e Ordem de Advogados do Mercosul. É ainda membro da Comissão de Juristas, nomeada pelo Senado da República, constituída para elaborar projeto do novo Código Eleitoral, bem assim do Instituto Oscar Paciello, UIA, Abrate, Jutra e também do Fórum da Previsão e Seguridade Social. Ele foi presidente da OAB Nacional, presidente da União dos Advogados da Língua Portuguesa, conselheiro federal e secretário-geral da OAB, conselheiro seccional e presidente da OAB de Sergipe nos anos de 93 e 94. Ex-conselheiro da Comissão de Defesa da Pessoa Humana também. Passamos, por favor, a palavra ao palestrante desta manhã, Dr. César Brito. Bom dia a todos e a todas. Advirto do risco de dar ao advogado o microfone e não ter ninguém controlando. A última vez quando eu era presidente da OAB Nacional, toda vez que eu dava palestra pelo interior, meu vice-presidente dizia: Brito, você está com sono? Você está cansado? Isso me chamava a atenção, porque é muito raro um vice estar zelando para a saúde do presidente, salvo no sentido contrário. Aí eu perguntei: qual é a preocupação sua? Ele dizia: Brito, que quando você está cansado, você fala por 1h30. Não estou tão cansado. O tema de como se pode contribuir e o que está se discutindo sobre a investigação, sobre o inquérito, quais os debates que temos sobre apuração e combate ao crime, ele exige uma reflexão. E as reflexões são feitas segundo a conveniência de cada um, segundo o lado de cada um, segundo o que cada um aprendeu ou viveu sobre isso. Por isso que não há, e é muito raro se pensar em cultos à imparcialidade. Eu falo segundo o que eu aprendi, segundo o que foi construído em mim e o que eu construí no longo da minha vida. E, evidentemente, que eu falarei aqui como advogado que sou. Se nós chamássemos aqui um membro do Ministério Público, eu falaria na ótica, no óculo do Ministério Público, como um delegado, como um policial ou como um cidadão. Portanto, faço essa advertência que minha manifestação tem um lado, o óculo daquele que é acostumado a defender o cidadão. O deputado aqui provocou, e eu prestei atenção, deputado, sobre essa matéria que deve ser analisada como que é a Constituição, pelo óculo da cidadania. Tanto é que ela é chamada Constituição Cidadã. E falarei sobre ela. Todo mundo lembra que o Brasil viveu uma ditadura militar cruel. Uma ditadura em que a lógica era a do medo, a do terror. Uma ditadura que ousou apear do poder um presidente eleito, que fechou o Congresso Nacional, que calava a liberdade de expressão, colocando censores nos jornais, que teve a ousadia de intervir no judiciário, afastando 3 ministros. Uma ditadura que achava normal a tortura como método de investigação e que ainda esconde corpos de pessoas humanas
não negando o direito sagrado da família a saber dos seus paradeiros. O Brasil vivia esse momento de triste memória, e, aliás, espero que a Comissão da Memória e da Verdade revele para todos o que ali acontecera. E, depois de tudo isso, nós passamos a viver o ar da liberdade, o ar do novo. Construímos, através da Assembleia Nacional Constituinte, uma nova mentalidade, um novo jeito de ver o mundo. Em 1988, essa Constituição foi aprovada. Aquele gesto de Ulisses Guimarães, que ali chamava a Constituição de Constituição Cidadã, mas também chamava de Constituição Coragem. Ela dizia assim: aqui nós vamos romper estruturas arcaicas de um Brasil patrimonialista. Aqui nós queremos um Brasil que pense que o ser humano deve ser a razão de ser da política do Estado e não mais o Estado em si mesmo, que era o Estado da ditadura. E é por isso que a Constituição, ela começa pela primeira vez a falar em direitos fundamentais, direitos sociais, direito de greve como direito coletivo, nos seus primeiros capítulos, para depois falar do Estado. Olha a diferença de Constituição. Primeiro, a pessoa humana, os direitos coletivos da comunidade, as organizações sindicais, para depois falarmos dos órgãos de Estado. Exatamente por isso, essa Constituição Cidadã promoveu o maior período de estabilidade política da nossa história. Ninguém ameaça golpe militar ou golpe de Estado no Brasil. Nesse período, afastamos um presidente da República, Collor de Mello, e não tivemos abalo constitucionais. Aliás, o presidente da época, o imorrível José Sarney, dizia isso: essa Constituição trouxe tantos direitos fundamentais que vai tornar o Brasil ingovernável. Olha aí a resposta: o Brasil cada vez mais forte. Eu brincava com o presidente Lula, quando eu era presidente da OAB, que ele conseguiu ter uma virtude muito forte. Ele constitucionalizou o Brasil. Porque o Brasil, ali, quando elegeu os princípios fundamentais, dizendo que o social é importante, não apenas o econômico, fez com que o Brasil crescesse. Mas é bem da verdade, eu chamo a Constituição também de Constituição Conciliadora. Ela quis, à época, nós vivíamos em 1988, conciliar os vários mundos. Nós saímos de uma ditadura militar para uma democracia. Vivíamos ainda na égide do comunismo puro, e que havia a União Soviética, e ainda o capitalismo puro. O Muro de Berlim caiu em 89, e a Constituição é de 88. E a Constituição quis conciliar esses mundos. Ela antecipou até as duas quedas: a queda do capitalismo com a crise de Wall Street e a queda do comunismo com o Muro de Berlim. Quando ela diz assim: a propriedade é privada, o mundo capitalista, mas tem função social, o mundo socialista. Educação é dever do Estado, mundo socialista. Direito do cidadão, mundo socialista, mas pode ser exercida também pelo mundo privado. E assim, no que se refere ao acesso à justiça e várias das suas garantias fundamentais. E eu vou falar algumas delas aqui no curso da manifestação. Então, a Constituição quis trazer um novo, mas tem uma frase que é correta: é mais fácil mudar uma lei do que mudar a cabeça do homem. Quisemos criar um mundo novo, uma ideia nova, um arcabouço jurídico novo, mas a mentalidade patrimonialista, a mentalidade exclusivista de fortalecimento do Estado ainda permanece na cabeça das pessoas. Maquiavel, certa vez no livro O Príncipe, ele diz assim que é muito fácil conquistar um estado de nobreza, um estado controlado pelos nobres. É difícil mantê-lo,
porque é fácil porque os nobres brigam entre si, mas é difícil manter porque um povo que tem a cultura da nobreza sempre quer um nobre a lhe substituir. Mas diz assim, é muito difícil conquistar um Estado califado, ditatorial, porque o ditador tem um exército e o povo na mão, mas é fácil manter. O povo que tem experiência de dominação aceita um outro dominante. Ora, como nós tínhamos saído de uma ditadura militar, e no Brasil não houve uma ruptura, não houve uma justiça de transição, os torturadores continuaram no poder, aqueles que continuavam fazendo a ditadura militar continuaram no poder na forma de transição. Basta lembrar que José Sarney era presidente da Arena, virou presidente do PFL e presidente da República. Então, não houve uma transição, uma ruptura de pensamento. Embora a Constituição quisesse mudar, dificilmente começamos a mudar em passos mais lentos. Por exemplo, a liberdade de expressão da lei de imprensa da ditadura militar só cai 20 anos depois com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Demoramos muito para torná-las efetivas. E é nesse sentido que eu vou falar sobre a minha compreensão sobre o sistema de segurança no Brasil e, na minha compreensão, o que quis dela a Constituição. A Constituição diz, no seu artigo 5º, joga no começo, dos direitos e garantias fundamentais, que todos são iguais perante a lei. E aí, quando ele coloca no conceito de igualdade, o direito à vida, o direito à liberdade, ele fala também que é direito fundamental a segurança. Então, a segurança do cidadão, não a segurança do Estado, porque está aí escrito no texto das garantias fundamentais. A segurança do cidadão é preceito fundamental. Quando ele fala dos direitos sociais, de novo, no artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer e a segurança. De novo, a segurança aí como um bem de proteção coletivo. Ao elevar segurança como direito fundamental e repete como direito social, a Constituição tinha que traçar todo o seu arcabouço que ela pensa sobre segurança do cidadão. A Constituição de 88, ela modificou o aspecto do judiciário. Por que ela modifica o aspecto do judiciário? Pelo que eu falei, na ditadura militar, ministros foram afastados do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público tinha sido cúmplice da ditadura militar a partir do momento que não denunciava os criminosos de Estado, porque não tinha autonomia. O Ministério Público teve um tempo que era escolhido para ser Ministério Público, não era uma carreira única. A Constituição regulariza o Ministério Público, dá mais poder ao Ministério Público, coloca a ele, concede ao Ministério Público os mesmos poderes da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade dos vencimentos, e dá a ele a tarefa de defender a sociedade com a ação civil pública, o inquérito civil, dá uma nova roupagem para o Ministério Público. E o que é que ela diz sobre o Ministério Público na parte de segurança? Diz ali expressamente: compete ao Ministério Público exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior, e depois requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, indicando seus fundamentos. Então, o que é que diz a Constituição sobre o que ela quer desse órgão, o Ministério Público? Que ele faça o controle externo e requisite a instauração de inquérito. Não leio aí, e não poderia ler, qualquer afirmativa de que o Ministério Público tem o poder de ser ele o investigador penal.
de ser ele o condutor do inquérito. Ele requer o inquérito, requer a investigação, requer diligência, controla administrativamente. Controle externo é sinônimo de controle administrativo. E por que a Constituição republicana não concedeu ao Ministério Público o poder da investigação? Por sapiência. Repito, nós vivemos numa época de exceção. Eu não vou conceder um poder extremo a um órgão que é vitalício, que é parte. Por que ela fez isso? Muito simples. Tem uma frase que nós gostamos de dizer, nós advogados. O Ministério Público é parte, pensa como parte e age como parte. Como é que nós poderíamos pensar que a investigação penal, aquela que vai formar o arcabouço da prova, pode estar à disposição de uma parte, em detrimento da outra parte? E quem é a outra parte? A cidadania, não é o Estado. Então a Constituição foi muito sábia ao se referir à segurança pública como bem fundamental, dá, por ser fundamental, ao órgão de controle difuso da sociedade e de defesa da sociedade, o papel apenas de controle administrativo e o de solicitar investigações, requerer investigações. Nada menciona sobre a parte ter o processo para si mesmo. Aí nós teríamos um desequilíbrio na investigação ou na formação da culpa ou no próprio processo. Então, não tenho dúvida nenhuma, se nós compreendermos o arcabouço jurídico da Constituição, o Ministério Público tem um papel relevante de controle, mas não o de dono da investigação penal. E quem seria, então, o dono da investigação? Quem seria o responsável por essa tarefa fundamental que é fazer a investigação, auxiliar a sociedade no combate ao crime, na prevenção ao crime? Ora, a Constituição traz um capítulo somente sobre segurança pública. Ela cuidou de traçar o que ela pensa da investigação e como garantir esse princípio fundamental à segurança pública. É o artigo 144, que tem 9 parágrafos. Então, qual foi o raciocínio da Constituição republicana? Primeiro, criou um conceito que é importante, que é da unicidade, ao dizer que, ao criar o sistema de polícias, ele diz que a polícia tem uma carreira única, na Polícia Federal, expressamente. Ao dizer que a polícia tem uma carreira única, ela diz que quer que, cuidando da investigação, um policial treinado, desde o início até o fim, para que cuide, para que se especialize nessa tarefa árdua, difícil, de fazer investigação criminal, de um país desigual, de um país que tem poderes, de um país que tem nepotismo, que tem abuso de poder econômico. E aí ele cria o sistema de carreira única. Eu não lembro aqui, e não vejo da Constituição, quando trata da Polícia Federal, qualquer expressão de dizer que a investigação penal é do delegado de polícia, do delegado da Polícia Federal. Até porque ele fala em carreira única. Quando ele trata da Polícia Civil, aparece pela primeira vez a expressão delegados. Primeiro, tem um princípio de interpretação que diz assim: não cabe ao intérprete incluir o que a lei expressamente excluiu, ou que a lei não comporta palavras inúteis. As palavras têm que ter um significado. No que se refere à Polícia Federal, não consta em nenhum momento a expressão delegado como uma categoria apartada da Polícia Federal. Mas aparece na Polícia Civil, quando diz que a Polícia Civil, dirigida por um delegado de carreira, terá a função de polícia judiciária nos moldes da Polícia Federal no que se refere à União.
Eu tentei ler, procuro ler, para ver se há uma forma de um descompasso, duas ideias diferentes da Constituição no que se refere à investigação entre a Polícia Federal e a Polícia Civil, porque as redações são diferentes. Primeiro, compreender o que é que diz a expressão delegado de carreira, que gera toda essa confusão. Se nós formos olhar, se a expressão delegado de carreira, é porque na Polícia Civil, à época, os delegados nas nossas delegacias das cidades eram nomeados como se fossem guardas pessoais dos governantes de plantão. O sentido daquela época é que a Polícia Civil não era conduzida por alguém concursado, independente, autônomo, como quis a Constituição e bem expressou na Polícia Federal. Ele quis dizer, ora, não podemos mais ter aquela visão da polícia dos coronéis, da polícia em que os coronéis mandavam e desmandavam sobre quem deveria ser preso ou processado no Brasil. Alguém já leu aquele livro Sargento Getúlio, ou o filme Sargento Getúlio? O Sargento Getúlio se passa em Sergipe, na minha terra, em que o chefe político do interior comete um crime. A polícia manda o sargento Getúlio, o delegado, prendê-lo porque ele cometeu o crime. E ele vai, prende o político que cometeu um crime lá na cidade e traz para apresentar na capital. E ele é aclamado como herói pela coragem de prender um chefe político de uma região. Nesse intervalo que ele traz o preso do interior para a capital, não havia carro, era de cavalo, de jegue. Muda a situação política. O partido do chefe político preso assume o governo do Estado. E ele sai de herói a bandido na mudança do governo. E ele termina sendo assassinado porque cumpriu a ordem até o fim, como bom policial que era, independentemente da vontade do chefe de plantão. Essa expressão delegado de carreira ali posta, exatamente isso, evitar os chefes de Estado terem sua guarda pessoal numa tarefa fundamental à República e que se diz expressamente do texto que é garantia fundamental e direito social. Eu não posso, uma garantia social, ser exercida por alguém que é nomeado por critério exclusivamente político, cargo e comissão. Então, a expressão delegado em carreira da Constituição significa delegado concursado, que é objeto de uma carreira única, que está lá expresso na Polícia Federal. Aí eu pergunto, mas aí também está dito que o inquérito policial, olha, porque o inquérito policial nem é falado, o procedimento de apuração criminal, ele é também na Polícia Civil, porque aparece a expressão delegado, uma atribuição do delegado? Não. Se nós formos olhar o texto, diz assim, a Polícia Civil, dirigida por um delegado, a polícia, dirigida por um delegado, e está dizendo aí que o órgão de gestão da polícia seria dirigida por um delegado naquele sistema de carreira, mas não o inquérito. O inquérito não se confunde com direção, de gestão de pessoal, gestão de recursos. Gestão é uma coisa, direção presidir o procedimento de investigação é completamente diferente. Então, eu não compreendo, nem no texto constitucional, de que necessariamente a presidência de uma investigação é de competência exclusiva do delegado na Polícia Civil, muito menos na Polícia Federal, que não aparece sequer a expressão delegado. Com isso, compreendendo a Constituição como um todo,
e vou recapitular para entrar agora na questão dos processos que estão em tramitação, para dar a roupagem na Constituição, evitando aquela lógica perversa no Brasil. Quem diz brincando, mas se é sério, assim, no Brasil, portaria de delegado de polícia vale mais do que Constituição republicana. As pessoas interpretam muito mais a portaria de um delegado, de um ministro. Ah, tá lá, o ministro disse isso. Assim, a Constituição disse isso. Então, o arcabouço constitucional, que esse é quem vale, esse é que é a lei maior, ela diz, e vou recapitular agora em síntese, ela estabeleceu suas próprias competências. Primeiro, para dizer que a segurança é direito do cidadão e que o Estado tem que se adequar para proteger o cidadão. Dizendo isso, ele criou um capítulo apartado para tratar da segurança, que é o capítulo da segurança pública, que traça ali a regra, dizendo que a apuração criminal é da polícia, se for o crime da União, da Polícia Federal, dos demais, a Polícia Civil, como é da Polícia Rodoviária, como a Polícia de Transporte. Então, começa a trazer que essa tarefa é da polícia, e aí diz o artigo 144. Compete à polícia apurar infrações penais contra a ordem pública. Compete à polícia apurar infrações penais. Onde está dito que é o Ministério Público que tem essa função? A função está lá, dizendo que o Ministério Público tem a função de controle administrativo da polícia, nunca o controle da apuração penal. Nem o controle de mérito pode ter, até porque o controle de mérito é, no sistema atual, do juiz. Porque o Ministério Público pode solicitar o arquivamento, ele não pode arquivar de ofício, vai ao juiz, e o juiz pode discordar do arquivamento, remetendo o processo para o procurador-geral designar um novo procurador, um novo membro do Ministério Público, ou ele próprio ajuizar ou arquivar. Mas o crivo é do Judiciário. Portanto, a Constituição foi muito clara ao atribuir à polícia essa função da apuração do crime, e quando eu repito, quando eu falo polícia, não falo delegado de polícia, falo do sistema de polícia unificado, como que é a Constituição, que precisa depois discutir como é que vai ser feito a presidência dos inquéritos, se for a opção do Legislativo por inquérito, porque aqui não se usa a expressão em nenhum momento de inquérito, mas sim de procedimento de investigação, que pode ser qualquer um, adotado pelo legislador infraconstitucional, mas que não pode, por expressa vedação constitucional, esse procedimento ser conduzido pelo Ministério Público, que passou pela Constituição de 88 a ser parte. É parte, repito, pensa como parte e age como parte. Então, qual é a sugestão ideal que mais combinaria com a vontade do Constituinte no que se refere aos procedimentos de investigação? Conceder ao Ministério Público? Não. A vedação constitucional. Criar um juizado de instrução, como é na França, em que o juiz conduz toda a investigação. Essa solução parece ser uma solução inteligente. Ora, vamos trazer essa tarefa para o juiz que vai julgar o processo. Ele conheceria mais e estabeleceria ali uma espécie de contraditório. Cara, vou dar um parênteses sobre isso. Tradicionalmente, o inquérito não tem contraditório. Ele é uma peça unilateral, é uma peça de informação. Mas depois da edição da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, proposta pela OAB, que eu tive a honra de ser o autor, que diz que não existe processo secreto para o advogado, ou para a parte que é investigada, segundo os princípios constitucionais, estabeleceu-se aí um certo contraditório. A investigação deixa de ser um instrumento de sigilo, uma vez que é posto a produção da prova, e passa a ter acesso
o advogado passa a ter acesso. Então, ele estabelece, a partir daí, um certo contraditório. Então, ela é uma peça fundamental em que o investigado tem voz ou conhecimento sobre o que está sendo investigado. Então, essa solução seria interessante. Ora, eu já vou estabelecer o contraditório aí na fase de investigação e dar ao juiz essa tarefa. Eu, pessoalmente, não sou simpático a essa tese do juiz ser ele o próprio condutor e julgador do processo. Com razão um pouco parecida da minha discordância do Ministério Público. Só que o Ministério Público é de mérito e é constitucional, porque não tem essa função. É que, não sei se já leram A Utopia, de Thomas More. Na Utopia diz assim: é proibido ao Conselho de Sábios da ilha deliberar um dia que a proposta surge. Eles deliberam, eles debatem e deliberam no dia subsequente. Por que isso? Porque se reconhece a natureza do ser humano, uma das suas características é a vaidade. O querer ganhar na sua tese, no seu debate. Se eu proponho uma coisa, e essa coisa é minha, essa ideia é minha, eu tenho a tendência de lutar para que ela venha implementada e tenho uma dificuldade de perceber o meu próprio erro, porque a vaidade cega o meu raciocínio. Por isso, na ilha, deliberado uma questão, discutido uma questão, é deliberado no dia seguinte. Ora, se eu dou ao juiz a função de instrução, de instruir o processo, a investigação, e eu mesmo julgo, eu mesmo que conduzo a prova, eu mesmo que determino a quebra de um sigilo, eu tenho a tendência de manter aquilo que eu fiz, que eu conduzi. Eu tenho a tendência de validar o que eu mandei fazer. E aí compromete o resultado útil do processo. O princípio da segurança em defesa do cidadão. Que, repito, que o cidadão, que é a razão de ser da política do Estado e não mais Estado em si mesmo. Eu faço separação porque nós estamos invertendo no Brasil um pouco da lógica, voltando a dizer que o Estado é mais importante do que o cidadão. Hoje, chegamos a ter um julgamento desse rumoroso, um ministro do Supremo chega a dizer assim: quando meu filho chega em casa e dizem que ele fez uma traquinagem lá na escola, se meu filho disser assim: pai, não fui eu quem fez, ele disse que acredita. Mas se o filho disser assim: pai, não tem prova do que foi eu quem fez, aí ele passa a ser culpado. No sistema em que o cidadão tem que provar que é inocente, que nós estamos tendendo a isso, sai uma acusação na imprensa, o cidadão é culpado. A prova da inocência é do cidadão. Se o Ministério Público afirmou, aí não tem mais jeito. O Ministério Público tem fé pública, o cidadão é inocente. Desculpe-me, é culpado. A polícia, quando afirma, já é culpado. Nós fizemos uma inversão de lógica contrário do que pensa a Constituição. Por isso que o sistema é de proteção à Constituição. E acho que o juizado, o juiz de instrução, como está posto na França, e é um dos modelos aqui debatido, acho que foi debatido aqui, para mim ele traz esse vício de aquele que coordena também ser o julgador. Eu prefiro, e sou muito mais simpático, ao modelo que está sendo debatido no Código de Processo Penal, que é criar a figura do juiz de garantias, diferente do juiz de instrução. O juiz de garantias permite interpretar a Constituição como ela está posta. A apuração criminal é da polícia. A produção da prova, a liberdade, toda essa discussão pertence à polícia, tanto a civil como a militar, quanto a federal
quanto a rodoviária. Pertence à polícia. A diferença é que no juizado de garantias, como está proposto, o cidadão não fica à disposição exclusiva do Estado polícia. Sempre que há instauração de um inquérito, de um procedimento, comunica-se ao juiz. Se há um pedido de prisão, comunica-se ao juiz. Se há uma necessidade da quebra da interceptação telefônica, comunica-se ao juiz. Se há necessidade de comunicar, prorrogar o inquérito, comunica-se ao juiz, não mais ao Ministério Público. Ao juiz que tem a única função de zelar pelas garantias fundamentais. Esse juiz não vai ser o juiz que vai instruir o processo. Essa é a diferença. Há uma separação entre o juiz que vai garantir o cumprimento dos preceitos fundamentais do juiz que vai depois julgar o processo ou cuidar do processo criminal. Aí se pergunta, aí você facilitou o trabalho do advogado? O advogado é que vai ser o rei do processo? Não é verdade. Vários advogados discordam dessa proposta. E vou explicar por quê. Quando eu presidi a OAB, nós tivemos duas operações, várias operações grandes. A Satiagara, uma, e a Operação Navalha, outra. A Navalha deve ter sido a primeira que eu participei, e quando os advogados não tiveram acesso aos presos, que estavam na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal para garantir o direito de defesa, que diz na Constituição que todo mundo tem direito de defesa, e conversar com o seu advogado, que até então não estava sendo garantido. O ministro César Peluso concedeu a liminar e os advogados tiveram acesso aos presos. Outra operação famosa, que é a de Satiagara. Ali se cometeu alguns tipos de arbitrariedade, de prisão de algema televisiva e tudo. Eu chamei o sindicato dos delegados na minha sala, chamei a Federação da Polícia Federal e fiz a seguinte advertência e conselho para eles. Disse, gente, vocês não... Eu até disse brincando, estou achando que vocês estão recebendo dinheiro lá do investigado. Porque a partir do momento que se comete nulidade na fase inicial, daqui a 3, 4, 5 anos vão anular o processo todo e aí vai beneficiar o infrator. Eu dizia para o delegado da época, os 15 minutos de fama na televisão vai custar tanto para a sociedade, porque vai anular o processo e todas as horas de investigação, como de fato aconteceu depois. O ímpeto de alguns delegados de aparecerem na imprensa fez com que os processos fossem nulos. E eu dizia, olha o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo me chama na televisão para falar sobre os abusos. Ninguém me chama para falar sobre os crimes. Os crimes ficaram notas de rodapé. Os crimes cometidos, os crimes de colarinho branco, os crimes graves, passaram a deixar de ser manchete para ser discutido. Algema, pode ou não pode? Surgiu uma súmula vinculante discutindo a algema. Pode ou não pode a invasão do escritório? Pode ou não pode expor o réu na televisão? Isso virou manchete principal. E o foco, que era a apuração do crime grave de colarinho branco, o crime de suborno, ficou ali escondido nos rodapés das notícias. Por isso que, na primeira operação, a Navalha, graças à intervenção inicial, que pareceu antipática à sociedade, que era a garantia do direito de defesa, fez com que, no futuro, essa operação Navalha não tivesse a mácula da nulidade processual, da nulidade na investigação. E ela prossegue firme. A outra foi anulada. Começou-se de novo. Serviu para eleger algumas pessoas,
mas para a sociedade não serviu para nada. Por isso que o sentido de você ter um sistema de garantia controlado por um juiz de garantia, lá na fase de investigação, vai evitar nulidade depois. Os advogados vão ter esse desprazer, nós advogados, para o bem da sociedade, de trabalhar mais nessa fase, mas vamos perder um instrumento que anula os inquéritos, que anula a investigação penal, que é a nulidade no início. A nulidade na produção da prova, que serve para absolver com reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, dizendo que são ilícitas as provas colhidas sem alguns requisitos formais. Então, essa formulação do novo CPC, da criação de um juízo de garantia que trabalhe em conjunto com a polícia, repito, a presidência da polícia, continua sendo da polícia, mas com uma relação muito mais próxima com o juiz, e vai evitar as nulidades processuais que têm sinônimo de impunidade no Brasil. São tantos erros cometidos nessas primeiras fases que terminam sendo um benefício para o infrator. E aí as pessoas só culpam o advogado. E eu tenho uma frase que as pessoas também às vezes não compreendem, que diz assim: os ricos estão soltos porque têm bons advogados, que conseguem anular os processos. Para mim não é a frase correta. Os pobres estão presos porque não têm bons advogados, porque não tem defensoria pública hábil, porque as nulidades e os erros são os mesmos. Então é por isso que é fundamental qualificar aqueles que cuidam da investigação. E qualificação, com todo respeito, não é sinônimo de dizer que é o delegado que tem essa qualificação nata para presidir o inquérito policial, porque não é. Eu não consigo compreender, no sistema que se criou no Brasil, em que a figura do concurseiro é uma figura dominante no nosso sistema. Alguém quer fazer concurso para alguma coisa, não importa qual coisa, se é delegado, se é promotor, se é juiz, se é defensor, se é procurador do Estado. Eu quero fazer um concurso para ter estabilidade. E o sistema permite que somente aqueles meninos jovens, bem criados e que têm pais que possam pagar para que possam estudar, passem nesses concursos. Eu não posso achar que eu estou garantindo o princípio fundamental à segurança, dizer que essa tarefa da investigação, que é fundamental para a República, tanto é que tem um capítulo específico na Constituição para ela, deve ser atribuída a alguém que não tem experiência de vida nenhuma, mas apenas porque passou em um concurso público. É por isso que não é nada sistemática da Constituição. Eu repito, eu não entendo, não consigo extrair daqui que a condução de uma atividade fundamental possa ser feita por quem não tem experiência. Quem apenas passou no concurso e vai cuidar do sistema, cuidar das delegacias brasileiras. Não é essa a compreensão que eu tenho. Por isso que eu, cada vez mais que me aprofundo sobre o tema, me convenço de que o sistema de carreira é um sistema único. Para ser delegado no topo, é preciso começar da base, como que é a Constituição republicana. Mas nessa parte ainda, de evitar as nulidades processuais, quando eu falo que é possível escuta telefônica, essas coisas todas, eu quero fazer mais uma ressalva. Salvo nos escritórios de advocacia. E por que eu falo assim, salvo nos escritórios de advocacia? Que foi o debate que nós tivemos na lei da inviolabilidade dos escritórios de advocacia, em que estivemos em lados opostos, não só a Polícia Federal, mas também o Ministério Público e a magistratura. Por uma razão muito simples. De novo, a Constituição republicana. Eu queria que vocês imaginassem a seguinte cena. Alguém acusado da prática de um crime procura aquele que a Constituição, no seu artigo 133, diz que é essencial à administração da justiça, o advogado.
Imagina o seguinte diálogo. O cliente chega para o advogado e faz: doutor, estou sendo acusado pela prática de um crime. Aí o advogado vai dizer: o que é que o senhor fez? Se nós permitíssemos um grampo ambiental no escritório da advocacia, qual é a única resposta possível para um cliente nessa hora que vai conversar com o advogado sobre a investigação penal sobre ele? Ele vai ter que dizer assim: doutor, não posso dizer, senão vou me autocriminar, abrindo mão de um princípio fundamental. Por que você não pode dizer? Ah, doutor, porque o Estado Polícia, o Estado Ministério Público e o Estado Juiz está a me escutar. Aí o advogado diz: como eu posso lhe defender? Lhe conceder o sagrado direito de defesa. Aí o cliente vai dizer: doutor, o senhor tem garantia constitucional, o senhor estudou, o senhor tem muito prestígio, tem muito poder. Adivinhe, use de telepatia. Você vê, o direito de defesa do cidadão não pode ser feito por telepatia. É preciso ter um espaço sagrado, único, em que o cidadão, repito, razão de ser da Constituição, não coincidentemente chamada cidadã, possa conversar livre do Estado, qualquer que seja o Estado. O Estado policial, o Estado polícia, desculpe-me, o Estado Ministério Público e o Estado juiz. Nem a Inquisição, que torturava assumidamente, nem a Inquisição, que tinha a prática de tortura expressa, que só a confissão sob tortura valia mais do que a confissão espontânea, nem a Inquisição, que utilizava como método de condenação, por exemplo, colocar uma mulher, as mulheres eram muito condenadas quando queriam ser livres, que é um direito dela ser livre, igual aos homens, que é outro direito dela, e as mulheres que queriam ser livres naquela época eram chamadas de feiticeiras, nem elas, quer dizer, o método da Inquisição, que era, por exemplo, amarrar uma mulher, de mão para trás, depois de tortura, jogar no rio, e se ela afundasse, ela era inocente, Deus a perdoaria. Se ela boiasse, foi o diabo que ajudou a ela a sobreviver, e aí seria condenada à fogueira, porque era cúmplice do diabo. Nem a Inquisição, com todos esses métodos perversos, interferiu nesse momento único de se conversar com a defesa. A Inquisição permitia que a defesa conversasse com aquele que estava sendo vítima da Inquisição num espaço reservado, não grampeado. Por isso, quando eu falo da interceptação telefônica, que é importante método de investigação, é um método de inteligência autorizado pelo juiz, não atinge, nem autorizado pelo juiz, os escritórios da advocacia. E as provas ali obtidas são nulas de pleno direito, como diz a lei da inviolabilidade. Mas, resumo, voltando à discussão. No arcabouço constitucional, como está discutido ali no CPC, no novo projeto do CPP, a forma de compatibilizar a necessária investigação de combate ao crime para um sistema de polícia único, eficiente e qualificado é esse que está posto, ou proposto. Tem um juiz de garantia que evita as nulidades processuais, quando elas aconteçam, que seja um parceiro da investigação, não um condutor da investigação, porque a polícia, sendo judiciária, tem no judiciário a sua referência, mas a iniciativa, como hoje é, ainda deverá ser da polícia, com as garantias fundamentais sendo asseguradas nessa fase, que fará com que, depois, o juiz que venha cuidar do processo da instrução não seja mais o mesmo. Esse método é um método já testado em vários estados, vários países, com absolutamente controle de constitucionalidade. E repito de novo, esse método evitará nulidades processuais. E, ao evitar a nulidade processual, ele garante a eficácia da investigação, garante que aqueles que cometem um crime porque acham que no Brasil o crime compensa por conta da impunidade,
tenha um resultado altamente eficaz. Essa é a fórmula que eu tenho defendido, é a fórmula que eu acredito, dentro desse sistema de controle constitucional. E vou dizer mais uma forma como a Constituição é importante nessa separação. Há uma frase polêmica agora do ministro Joaquim Barbosa, quando ele disse que há um conluio prévio entre advogados e juízes. Uma semana anterior a essa frase, que os defensores do ministro Joaquim disseram que foi para um fato, não foi generalizado, acreditando nisso, ela é seguida de uma outra frase, na semana anterior. Diz que a impunidade no Brasil decorre do juiz que não julga. Com isso, o ministro Joaquim, oriundo do respeitado e glorioso Ministério Público, ele reflete um pensamento de parte. Ao dizer que um réu a ser absolvido, ele o é porque ele é amigo do juiz, ou porque o juiz é frágil, ele fixa uma posição, a de que no Brasil só tem idoneidade a acusação. Que no Brasil só a acusação fala a verdade. O advogado não fala a verdade. Se o juiz absolve em detrimento da acusação, é porque há conluio. Esquece ele que na fórmula em que os fóruns brasileiros são criados, juízes e promotores residem no mesmo ambiente de trabalho, tomam café da manhã juntos. Aliás, promotor tem assento ao lado do juiz. Se é verdade que a convivência gera conluio, se é verdade essa expressão, o correto seria apartar dos fóruns juízes e promotores. Porque se nós, advogados, ao conversarmos com um juiz que foi colega de faculdade nossa, que tem que cortar relações pessoais, interfere no julgamento, também é verdade que interferiria a conversa do acusador com o julgador. Ninguém poderia conversar. Por que somente o advogado não pode conversar e a acusação pode? Por que não é conluio um juiz e um promotor serem amigos? Mas é conluio advogado e promotor serem amigos. Primeiro, a informação é meramente absurda. Tenho amigo juiz, tenho amigo promotor, vários colegas de trabalho, vários frequentam a minha casa, eu frequento a deles, e, infelizmente, vários juízes dão decisões contrárias a mim. Infelizmente. Mas eu recorro porque também não é amizade que me impede de recorrer e dizer que ele está errado ou eles abusaram da decisão. Essa convivência é fundamental. Mas porque o raciocínio que passa e a imprensa absolve, a minha empregada lá em casa diz, está vendo? O Joaquim é certo, o ministro é certo. Advogado não pode ser amigo de juiz, mas promotor pode ser amigo de juiz. Conviverem juntos, sentarem lado a lado. Porque, repito, não se compreendeu ainda aqui a Constituição. Que o cidadão é a parte mais forte nesse sistema. E quem é encarregado de fazer a defesa do cidadão é o advogado. E que a polícia é o seu parceiro, que o Ministério Público é seu parceiro, que todos são absolutamente iguais nas suas atribuições. Mas se dúvida existir na investigação, no julgamento, se dúvida existir quem tem razão, a dúvida é pró-cidadão. Jamais a dúvida deve ser pró-Estado. E no sistema brasileiro, ou no sistema midiático brasileiro, que define quem é culpado e quem é inocente, que aponta previamente quem é culpado e quem é inocente, o cidadão está cada vez mais perdendo razão. A polícia tem um papel importante nessa tarefa. Por isso que nunca defenderei, não defenderia jamais que a investigação penal possa estar a serviço de um lado. Parte. A investigação penal tem que estar à disposição de um lado,
o lado da cidadania, o lado da República. Nós superamos a fase mundial em que a polícia era a guarda pessoal do chefe de plantão. A polícia surgiu assim no passado. Eles eram guarda pessoal do rei, porque o rei era juiz, era executivo e era legislador. Cada rei tinha sua guarda. Superamos depois para dizer que a polícia é uma estrutura apartada, embora controlada pelo rei. Mas superamos isso hoje com a Constituição de 88, principalmente no Brasil, para dizer que a polícia está a serviço não mais do governante de plantão, mas é um aparelho do Estado para garantir a segurança enquanto princípio fundamental. A polícia não pertence ao Ministério Público, a polícia não pertence ao juiz, a polícia não pertence ao advogado. A polícia pertence ao Estado enquanto protetor dos princípios fundamentais. É assim que nós nos comportamos e é assim que nós queremos a polícia. Por isso que também a polícia não pertence a uma carreira que recém-ingressa através de um concurso público, que é o delegado. A polícia é um todo que precisa ser melhor aparelhada. E, para ser, temos que retirar das nossas mentes a função do Estado autoritário, do Estado que persegue, para ser um Estado receptor e garantidor dos princípios fundamentais. Eu tenho um carinho muito grande com a polícia chamada Polícia Comunitária. No meu estado, quando fui presidente da OAB, trabalhamos muito para que implantássemos uma polícia que cumprimentasse a todos e todos soubessem os nomes dos policiais. Até porque a identificação é um preceito fundamental. Uma polícia que se impusesse pelo respeito, pelo carinhamento da população. Não mais uma polícia que as pessoas tivessem tanto medo dela quanto tem de um bandido, de um ladrão. Essa é a polícia que a Constituição quis. Uma polícia com garantias. Uma polícia livre do próprio chefe do Poder Executivo. E aí vou encerrando nessa discussão. Porque tem um tema que me parece que é muito polêmico e poucos defendem. Porque no sistema atual, não na Polícia Federal, que tem independência, autonomia, que é outro princípio fundamental. Aliás, para ter autonomia, é preciso que tenha boa remuneração, e a remuneração na Polícia Civil ainda é um problema muito sério, na Polícia Federal também, mas na Polícia Civil ainda é um problema muito sério, porque a remuneração tem que ser digna para uma profissão que se arrisca e tem uma missão republicana muito forte. A remuneração tem que ser digna e a autonomia com o governante também. Por isso que eu tenho defendido que a melhor forma, principalmente de estabelecermos um controle sobre a polícia, que não é do Estado, porque eu sempre vejo o Ministério Público, com todo respeito, como órgão do Estado, que Estado é. O melhor controle que se possa ter sobre a polícia é um controle social. Temos um instrumento de controle social, indicados por representantes do Ministério Público, da Advocacia, do Sindicato da Polícia, e esse órgão de controle permitir com que os chefes do Executivo não interfiram na investigação. É preciso ter essa autonomia, porque nós precisamos da autonomia da polícia no combate ao crime. E ainda essa autonomia não é plenamente assegurada, porque quem vai decidir se tem carro para uma investigação é o Executivo. Às vezes, a investigação contra ele próprio. Quem vai discutir uma estrutura de recursos para uma delegacia é o Executivo. Então, é preciso ter um sistema autônomo apartado para a polícia, não controlado pelo investigado, porque
porque não raro o investigado também é o governante. Então é preciso ter uma autonomia que conquistou o Ministério Público no que se refere à autonomia orçamentária. Acho que temos que caminhar um pouco para criar essa estrutura de autonomia que quis a Constituição. E o melhor controle, para mim, é o controle social. Estou chegando já no horário. E dizer que, por fim, obrigado por ouvir, e o que mostra a autonomia do Sindicato da Polícia Federal de Minas Gerais, trazer um tema que é árido, traz um advogado para falar, traz um membro do Ministério Público para falar logo a seguir. Poderia ter sido o inverso, o Ministério Público fala primeiro e o advogado fala depois, mas faz parte das autonomias e das polêmicas normais, mas mostra aí a autonomia. Não se trouxe aqui alguém para dizer o que pensa a Polícia Federal sobre um tema, no que pensam os delegados sobre o tema, o que pensam os advogados, os juízes sobre o tema. Tem juiz também aqui, um deputado aqui. Porque é nessa pluralidade que nós vamos buscar uma solução. O último debate que eu tive sobre esse assunto foi com um juiz federal que conduziu uma dessas operações famosas, que fez eleger alguns parlamentares, um parlamentar. E ele dizia, que ele é também oriundo do Ministério Público, falava de verdade. Verdade, 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 e que nós não estávamos com a verdade. Eu comecei minha manifestação dizendo que falava da minha verdade, que não é necessariamente a verdade dele. E quando o mundo admite várias verdades, só podemos tentar chegar a uma verdade mais próxima do real se nós tivermos a ousadia de ouvir todo mundo. Todo mundo diz que eu tenho uma fama de conciliador de ideias. Eu digo para as pessoas assim: se as pessoas estão de boa fé, ainda que nas suas verdades, vamos chegar a um bom caminho. Eu trago para aqui a minha verdade, a verdade do advogado, a verdade do advogado cidadão, que assim compreende o mundo em que a pessoa humana é a razão de ser de todas as coisas, não o Estado. Quando nós experimentamos o Estado sendo a razão de ser de todas as coisas, nós experimentamos uma ditadura. É hora de nós dizermos que a nossa medida, a medida das nossas análises, tem que ser a pessoa humana, que precisa de ser protegida no seu ir e vir, que precisa viver num país livre do crime, e aí, por isso, a atividade policial é fundamental, mas também precisa ser protegida do arbítrio. Precisa, na sua verdade, condicionar todos esses princípios. Não é tarefa fácil, não é tarefa que tem uma solução muito prática, por uma razão: no poder não há vácuo. Quem abre mão do poder, o outro ocupa. E nós estamos aqui discutindo também poder. O poder do cidadão, o poder do Estado, o poder do Estado juiz, o poder do Estado Ministério Público, o poder do Estado Polícia e o poder do Estado que foi criado, o poder do Estado delegado. Esse é um tema que precisa com que as verdades apareçam e as vaidades desapareçam. Surgindo as verdades e desaparecendo as vaidades dos nossos próprios cargos, talvez nós não tenhamos o melhor dos mundos, mas tenhamos o mundo possível. E o mundo possível está aqui na Constituição de 88. Muito obrigado. Nós vamos abrir para 3 perguntas. Bem rapidinho. Josias, policial federal, agente da Polícia Federal.
Gostaria de fazer uma pergunta que, na verdade, é uma provocação. É o tema da próxima palestra, mas para mim não ficou muito claro. O senhor disse que é contrário que o Ministério Público presida a investigação. Gostaria que o senhor esclarecesse, em relação até a proposta do constitucional número 37, a posição do senhor em relação ao monopólio de investigação da polícia. E digo isso porque existem outros órgãos estatais, COAF, Banco Central, enfim, outras unidades, né, estatais que também fazem investigação. Gostaria de saber a posição do senhor em relação ao que propõe a PEC, que é o monopólio exclusivo de investigação pela polícia. Okay. Quem diz que cabe à polícia a apuração do crime não sou eu, é a Constituição Republicana. Ela diz assim, ó, compete ao Ministério Público, inciso 6, 7, do artigo 129, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionado no artigo anterior. E no inciso 8º, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Ao dizer isso, que o Ministério Público faz o controle externo da atividade administrativa. O que é o controle administrativo? Uso da diária. Está discutindo as delegacias estão estruturadas com o suficiente para cumprir a sua função? A população que está lá detida está dando conselho de dignidade da pessoa humana? A remuneração está boa? Isso é controle administrativo, não é o controle da atividade de investigação. E requisitar. Requisitar é solicitar, não é fazer. Então, a Constituição já disse isso claramente. E quando ele trata da polícia, ela diz expressamente, compete à polícia, 144, inciso 1, apurar as infrações penais contra a ordem pública, prevenir e reprimir o tráfico. Mas apurar, então a apuração é da polícia. Vamos lá. E aí você disse, mas vários órgãos estão fazendo investigação. É verdade. Alguns dentro das suas próprias competências. Mas eu, como advogado, não tem coisa melhor do que, assim, lugar onde todo mundo manda, não manda ninguém. A ausência de uma definição de uma política clara de quem deve investigar as coisas, e todo mundo investigando, com competências por lei, ou competências por portaria, ou por delegação, todo mundo fica criando suas competências, porque competência é poder, a briga por competência é muito forte. O que acontece? Nós, advogados, ficamos discutindo o tempo todo as inserções de incompetência. Quando a Polícia Federal apura, isso é competência da Justiça Comum. Quando a Polícia Comum, isso é do Tribunal de Contas. E levamos, às vezes, um processo de 10, 12 anos discutindo competências. E aí, quando vai discutir qual é o competente, prescrever o crime. Então, quando eu falo assim, o sistema, a indefinição do sistema é favorável ao crime, à impunidade. Por isso tem que ter uma regra muito clara e é muito simples. O papel de investigar, se for crimes federais, da Polícia Federal, crimes contra a União. Se for os demais crimes, a Polícia Civil. Claro que se o Tribunal de Contas tem a função de investigar as contas do Estado, as contas públicas, a investigação dele não é criminal. Detectada a matéria criminal, manda pela competência. Se for crime federal, para a Polícia Federal. Se for crime comum, para a Justiça Comum. Então, a matéria criminal em si mesma, para a minha avaliação, é da polícia. A PEC 37. Vamos lá. A PEC 37, me parece que ela quis dizer o óbvio ululante, que a investigação é da polícia. A PEC 37 quis externar isso quando não precisava externar, porque a Constituição já diz isso. E aí que instaurou uma confusão muito grande ao falar a palavra exclusiva, não sei o quê. Por que ela quis fazer isso? Tinha um mérito. Porque há uma dubiedade se o Ministério Público pode investigar ou não pode investigar. E essa campanha aqui, com todo respeito, induz a erro a população. Crimes hoje investigados pelo Ministério Público, Receita Federal, Banco, ficariam sem respostas.
Ora, quem tem dado a resposta a esses crimes não é o Ministério Público sozinho, cada um nas suas contribuições. Está se induzindo a população, dizendo que essas matérias aconteceram, essas investigações aconteceram, por conta do sacro Ministério Público. Não é verdade. Várias investigações começaram na polícia. Como é hoje um sistema de competência ou de ajuda às multas, o Ministério Público tem a função de inquérito civil e ação civil pública. Não é matéria criminal. Mas, ora, a partir do momento que você descobre no inquérito civil e na ação civil pública a prática de um crime, todo cidadão tem um dever de comunicar o crime. O Ministério Público é obrigação legal. Aí sim, eles têm que trabalhar junto com a Polícia Federal, com a polícia, junto, mas a condução da investigação sempre foi e deverá ser sempre da polícia. Salvo se tivesse um modelo parecido com o dos Estados Unidos. Em alguns estados, o Ministério Público conduz a investigação. Mas lá, ele é parte. Ele é assumido como parte. Ele não pode negar à cidadania a prova que foi produzida e a não utilizada. Porque, às vezes, na investigação, você sabe mais do que isso, tem prova que pode absolver ou levar à dúvida. Às vezes, o delegado está convicto de uma investigação, o policial está convicto, ele fala, mas apareceu aquela brechinha ali que pode absolver ele, um álibi, montado ou não. Aí essa prova, às vezes, desaparece. Por isso que, lá nos Estados Unidos, as provas não utilizadas são apresentadas também à outra parte, sob pena de crime. É crime e nulidade processual. Porque lá já se considerou parte no início. O que não pode é você ter uma conceituação, como está a Constituição, de que o inquérito é peça de informação para o Ministério Público e Judiciário, e, ao mesmo tempo, ser peça de informação conduzida por uma parte, que é o Ministério Público. Acho o Ministério Público uma atividade, quero fazer a ressalva, fundamental, tem um papel muito importante para a sociedade, é um parceiro na sociedade quando defende os interesses difusos, os interesses coletivos, a Constituição Cidadã acertou quando atribuiu ao Ministério Público essa função, mas não deu a função de investigação criminal. Se der, com todo respeito, nós vamos criar uma hipertrofia antirrepublicana, dá a um órgão o poder que tem, com a autonomia que tem, em detrimento daquele que deveria ser e é a parte mais importante numa república, o cidadão. Denilson Martins, Polícia Civil, Minas Gerais, Sindipol. Eu acho que o professor colocou mais ou menos o debate na linha do que o Sindipol vem hoje tentando trazer para a sociedade. Eu acho que o Brasil ele pega em atropelar certos debates. É mais ou menos isso aí. A PEC 37, na verdade, ela vem atropelar um debate que já estava sendo de forma virtuosa, porque nós temos um sistema, a segurança pública ela é vista, ela é trabalhada, é discutida e executada de forma sistêmica, mas tem um problema que até hoje a gente não viu ninguém dar maior musculatura para esse debate. Quem financia esse sistema? Quem financia cada órgão desse sistema? Nós temos um poder judiciário que tem uma dotação orçamentária carimbada, tem fixado isso, ele é parte do sistema. Ou melhor, ele é o ponto de equilíbrio desse sistema, ele que diz o direito, ele que manda quem vai para a cadeia, quem vai tirar quanto tempo de cadeia. Ele tem uma dotação, ele tem financiamento para isso, ele tem dotação para custear os concursos, a estrutura dos fóruns e os seus respectivos serventuários. E as avistas até em greve. O Ministério Público, da mesma forma, ele tem uma dotação própria para fazer se efetivar enquanto órgão autônomo, não independente. Mas e a polícia? Eu acho que a PEC 37 atropelou um debate importante que estávamos discutindo, que é de quem financia a polícia. Qual a autonomia que a polícia tem para dizer
para apresentar ao Ministério Público aquele que praticou atividade antijurídica, o DDP. É aí que está o nosso problema. Aí que nós não temos como dar passos. E a PEC 37, na verdade, vem trazer uma discussão que, para mim, é repetição, é bis-in-idem. O que eu gostaria que, antes de fazer essa discussão da PEC 37, quem financia toda essa estrutura? E mais, o que quer dizer quando se fala? Um debate, o Ministério Público dizendo que está sendo retirado as suas atribuições. Nunca teve. O que quer dizer ser custos legis? O que quer dizer ser fiscal da aplicação da lei? Eu acho que é uma atividade hipertrófica sem estabelecer. Eu acho que vai de encontro, inclusive, ao que estabelece os pilares da República, onde cada poder tem sua atribuição também o seu limite para o equilíbrio da sociedade. E que o professor pudesse discorrer um pouco disso. Quem financia isso? Por que não temos esse equilíbrio no que diz respeito ao financiamento da segurança pública, financiamento das polícias, essa autonomia? O sistema clássico da repartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, fez com que nós pensássemos assim: ora, todos os órgãos têm que estar atrelados a um desses. Um órgão tem que estar atrelado ao judiciário, ao executivo ou ao legislativo. O atrelamento econômico, o atrelamento político e tudo. O avançar da humanidade e a experiência brasileira demonstraram o seguinte: que é preciso conceituar alguns órgãos sui generis, com independência dessa trilogia. E a experiência brasileira é de sucesso. O Ministério Público é o exemplo disso. Como o Ministério Público tinha que estar subordinado a um desses órgãos, convencionou subordinar ao Executivo. Então, ele é, na trilogia de poder, um órgão do Executivo. Mas, de fato, não é do Executivo, é sui generis. Tem autonomia financeira, tem autonomia administrativa e tem autonomia funcional, embora tecnicamente vinculado ao Executivo. O Tribunal de Contas, mesma coisa. Tem autonomia financeira, tem autonomia de execução nas decisões e ele é vinculado ao Legislativo. Então, a OAB é um órgão sui generis. É o único órgão de classe que não tem vinculação nenhuma com o Tribunal de Contas, para que nós tivéssemos independência o suficiente, inclusive, para agir como Estado, como o que nós chamamos assim, o ombudsman da nação. A ordem tem legitimidade constitucional, então ele precisa da independência. É um órgão sui generis. Acho que a polícia, e eu tenho defendido isso, a polícia também pode ter um modelo próximo do que é do Ministério Público. Tem uma autonomia, porque precisa de autonomia para investigar. Os órgãos que têm função de investigação ou de julgamento são autônomos por si mesmos, porque você não pode ser vinculado ao investigado, porque aí você perde o controle da livre investigação. Então, a autonomia da polícia deveria ser garantida na legislação infraconstitucional, como é prevista na Constituição Federal. Acho que o debate mais importante é esse. E é autonomia econômica e financeira. Algumas coisas podem passar desapercebidas das pessoas. Por exemplo, que enfrentei esse debate sobre transparência. Tem que ter transparência em todos os gastos públicos. Tudo tem que sair na internet. E aí cobravam do governo que até a tapioca que o ministro comprou, e virou um escândalo, o escândalo da tapioca, porque ele pagou uma tapioca, deve sair na internet. Eu digo, epa, tudo não. Os gastos da polícia tem que ser secreto mesmo. O criminoso mais quer saber onde a polícia está gastando. Você imagine que se ele vai acompanhar pelo sistema de transparência, que a polícia está pagando diárias em tal município, que pagou tantas diárias no hotel tal em tal município. Ora, se descobriu que ele está tendo uma investigação, está tendo uma operação. Então, alguns princípios
que são absolutos, ele precisa ser compreendido na sua essência. E eu defendi o tempo todo que alguns gastos não podem ser públicos. Ninguém precisa saber, por exemplo, onde é a panificação que o presidente da República compra o pão. Porque aí o cara vai lá e pode envenenar o presidente da República, mas tem que saber quanto gasta de pão. Agora, onde compra o pão é diferente. Quanto gasta de diária, quanto gasta tem que ser conhecido e submetido ao controle do Ministério Público. Isso aqui é controle administrativo, não controle da investigação. Mas o que gasta, quando, que local está gastando, que momento está gastando, aí me parece que seria o sonho, o paraíso do crime organizado, saber quanto se gasta. Então, acho que a autonomia é fundamental. Mas deixa eu encontrar uma outra autonomia que eu acho bacana aqui da Constituição, que é a que vincula o reajuste dos servidores públicos com dos policiais militares, com os militares. A Constituição diz assim, uma trata de isonomia é importante, mas quando ele fala de reajuste geral, por que o reajuste civil tem que ser exatamente o mesmo do reajuste militar? Por uma razão. Tem uma explicação lógica. Em 88, quando aprovada a Constituição, nós tínhamos a seguinte lógica. Os militares tinham medo. O poder civil triunfou e poderia impor ao poder militar a humilhação pelo achatamento salarial. Era a vingança do poder civil triunfante ao poder militar. E aí disseram, não, qualquer reajuste que se possa dar ao poder civil tem que ser o mesmo para o poder militar, para evitar a humilhação. Mas aí ela também foi sábia. Eu sei o que é o poder militar. Eu sei o que é o poder da força. E disse que a força não pode impor um reajuste diferenciado do civil. E aí condicionou a sobrevivência dos dois aos mesmos ideais. Militar não pode ter reajuste maior do que civil. Quando tentaram com 28%, que aconteceu, teve que estender aos servidores públicos. Porque é a forma de impedir que o poder da força se sobreponha ao poder do convencimento, e os destinos têm que estar traçados. É mais uma pista de como a Constituição quis casar os objetivos. E ela, repito, nessa discussão da segurança, por 2 vezes, ela coloca como princípio fundamental, individual e social coletivo. E aí cria uma estrutura própria para isso. E a estrutura é da polícia. Repito, a PEC 37, ela quis dizer o óbvio ululante, mudando o foco, permitindo essas discussões dizendo que a investigação sempre foi feita por quem não deveria ser feita constitucionalmente, e eles não estão discutindo o valor real, que é a autonomia da polícia. E aí, para mim, e a carreira única da polícia. Doutor César Brito, muito obrigada pela palestra.